E aí, galera, beleza? Vamos falar um pouquinho mais sobre exercício físico. Hoje nós vamos aprender como funciona o processo de supercompensação. Bora lá? Eu vou explicar para vocês, pessoal, desenhando que eu acredito que vai ficar mais fácil, tá? Então é o seguinte, nós temos aqui um gráfico. Aqui está os dias da semana, ou seja, o tempo. Aqui está como nós estamos. Por exemplo, nós vamos partir daqui, tá? Então, supondo que aqui é segunda-feira, nós vamos treinar. Quando a gente treina, lembra que sempre é um processo de degradação, tá? A gente sempre dá o estímulo para gerar microlesões tecidual, né? No caso muscular, quando a gente pratica um exercício resistido, de musculação, treinamento funcional, pilates, entre outros. Então aqui nós vamos degradar nosso organismo. Degradando nosso organismo, nós vamos nos alimentar e nós vamos repousar, dormir no caso, né? Então, durante o exercício, então a gente degrada, né? Nós gastamos energia e com a alimentação e com o descanso nós regeneramos e aqui geramos um processo de supercompensação. Começamos daqui, fizemos uma curva aqui para baixo e depois com o processo de supercompensação nós paramos nesse patamar. Tá? Então essa diferença aqui é o que o nosso organismo conseguiu captar ele supercompensou. Então vamos supor, eu treinei segunda, na terça eu descansei e na quarta eu vou dar outro estímulo. Então vamos supor, na terça a gente começou a decair um pouco. Na quarta eu vou dar um estímulo mais forte, tá? Então nós vamos degradar mais. Eu vou me alimentar bem, vou conseguir repousar. E aqui na quinta continua ainda com o processo de supercompensação. Aqui na sexta e no sábado eu vou dar um novo estímulo. Olha como essa curva de supercompensação foi maior do que a primeira. E é assim que funciona, pessoal. Nosso organismo sempre ele nunca sobe em linha reta, né? Nós dizemos que nosso organismo vai funcionar sempre em cíclicos. E assim também funciona o nosso estímulo de treinamento, tá? Por isso que a gente não dá sempre os mesmos estímulos, senão o nosso treino, os benefícios do treino seriam assim, seriam uniformes. Então nós sempre vamos alterar estímulos leves com estímulos grandes. Estímulos leves com estímulos grandes. Tá? E assim a gente consegue ter um melhor aproveitamento de resultado. Aí eu vou dar um exemplo agora de quem treina, por exemplo, 2 vezes na semana. Então faz de conta que tem um aluno meu que treina segunda, terça ele descansa e ele treina quarta-feira. No restante dos dias ele não se exercita. Tá? Então vamos supor, na segunda ele está aqui. Então nós vamos dar um estímulo. Vamos supor que ele treina o corpo inteiro. Tá? Então na segunda ele vai fazer um estímulo com que no processo de supercompensação na quarta-feira ele já possa estar treinando de novo, que o importante é você não dar outro estímulo antes de gerar essa curva de supercompensação. Por exemplo, aqui.
Porque se eu der um estímulo aqui, eu não tive uma otimização do processo de supercompensação e vou gerar outro estímulo, aí essa cadeia vai ficar mais ou menos assim. Dei um estímulo aqui, do outro, do outro, do outro, então vai virar, em vez de benefício, vai gerar um processo chamado de overtraining, tá? Que é o excesso de treinamento sem deixar a curva da supercompensação. Então na quarta eu tenho que gerar, teoricamente eu tenho que gerar um estímulo para que dure até ele voltar na segunda-feira. Então vamos ficar quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias e meio, quase 5 dias inteiros, dependendo do horário de treino dele. Então quarta, para eu só pensar numa crescente, eu teria que gerar um estímulo bem forte para ele chegar aqui na segunda-feira da outra semana, ainda no processo de supercompensação, porque daí eu teria o aproveitamento, aí repetiria um estímulo para ele chegar na quarta-feira e um estímulo para ele chegar na segunda-feira novamente. Tá, se pensar somente nesse processo, seria mais simples. Só que nós temos que entender os outros fatores, alimentação, repouso e a individualidade biológica de cada um. Vamos supor que ele seja um cirurgião, um médico cirurgião. Então ele tem uma cirurgia, vamos supor, na sexta-feira. Já aproveitando o gancho, o pico da nossa dor muscular é de 24 a 48 horas. Você vai ter aquela famosa dor muscular tardia sendo no seu nível máximo, tá? Isso varia esse intervalo de 24 a 48 horas varia de indivíduo para indivíduo, por isso que tem esse intervalo, tá? Dentro desse 24 a 48 é que você vai sentir o pico máximo da dor muscular tardia. Vamos supor que ele é um cirurgião, sexta-feira ele é o dia que ele opera, tá? Então o que acontece? Na quarta, se eu for pensar só na supercompensação e eu pensar nessa dor muscular tardia, sexta-feira, teoricamente, ele pode estar, vamos dizer que ele opera seu cérebro ou seu coração, tá? Órgãos vitais do nosso organismo. Sexta-feira, ele ainda pode estar com resquícios dessa dor muscular tardia, porque 48 horas ainda é seu pico. Imagina um cirurgião tendo que realizar 2, 3 operações nesse dia e está lá com o músculo tremendo, fadigado, ou seja, a mão lá começa até a gerar uma tremedeira quando ele for operar, devido lá aos estímulos da musculatura, ainda levando a informação a nível de seu cérebro, né, que está cansado, fadigado. Então eu tenho que considerar muitas coisas. Será que isso aqui valeria a pena? Né? Talvez não. Então eu tenho que também adaptar a cada indivíduo, né? Isso ocorre entre outros fatores, né? Às vezes a pessoa é um atleta, treina 2 períodos por dia, então eu tenho que adaptar a cada período, não pensar mais em dias, mas pensar em períodos, manhã e tarde e noite, né? Para acontecer isso. Na fisioterapia, teoricamente também é bem parecido. Nós temos várias técnicas que provocam estímulos no nosso organismo que, dependendo desse estímulo, necessita também de um período de dias para o nosso corpo responder a esse estímulo, tá? Então, é um pouco parecido com esse processo de supercompensação, tá? Só voltando aqui, pessoal. Então, qual que é o ideal? Quantos dias eu tenho que treinar por semana? Depende. Por exemplo, se for um atleta, teoricamente, ele tem que treinar aí umas 5 vezes por semana,
em período de pré-competição, né? Ou seja, 2 turnos por dia, manhã e tarde, e 5 dias por semana, né? Quando entrar num período competitivo, que tem 2 dias de jogos por semana, teoricamente pode reduzir para 4 períodos, 4 dias inteiros de treino, né? 7 a 8 períodos de treino. Agora, para quem é sedentário, por exemplo, se ele treinar 3 dias por semana, 50 minutos, realizando exercício moderado, isso com objetivo de saúde, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, ele já estaria deixando de se enquadrar numa pessoa sedentária, né? Porque ela preconiza que 150 minutos de exercício moderado por semana. Então tudo depende. Quem quer emagrecer, ela tem que ter, para alcançar seu objetivo, ela tem que ter um gasto calórico é, maior, né, do que a ingesta calórica, né? Aí é matemática, né, seguindo sempre com alimentos saudáveis, né, uma alimentação equilibrada e balanceada que vai favorecer ali a questão nutricional dessa pessoa, né? Então, isso aqui, pessoal, é só o básico, tá? Tem muitas coisas para a gente tá discutindo e trazendo essa informação para vocês, como por exemplo, o estresse. O estresse é bom ou ruim, né? O estresse, nosso corpo está o tempo inteiro, o tempo todo passando por fatores estressantes. O estresse não é o vilão. O problema é como o nosso corpo ele reage a esse estresse, porque um estresse crônico, né, que fica lá aquele persistindo aquele estímulo por muito tempo e o nosso corpo não consegue compensar de outras formas, é o que vai gerar, né, uma possível patologia, uma disfunção no futuro. Então, pessoal, se você ficou perdido, manda um comentário lá no post, no feed, ou me manda também no direct. Se vocês puderem estar divulgando também, manda por direct, compartilha com seus amigos, tá? Para quem gosta de informação, que nós vamos caminhar junto, pessoal. E aos poucos eu vou tentando explicar de maneira mais simples possível para que todos vocês entendam um pouco mais sobre exercício físico, sobre a área da fisioterapia, que, como eu já falei, quanto mais conhecimentos vocês têm, melhor vocês vão conseguir tomar decisões no futuro. Beleza, pessoal? Bom dia a todos e até a próxima. Valeu, aquele abraço virtual.